Olá pessoal do Cozinha Amiga, estamos aqui hoje com uma receita super diferente de pão, um pão dinamarquês de centeio, super diferente, uma textura muito diferente do que você está acostumado, um gosto super especial e para acompanhar ele vai ter um salmão curado, que também é conhecido como gravlax, ele fica maravilhoso, vocês estão vendo uma textura, uma cor diferente aí, não? Então eu vou ensinar a fazer e olha, na boa, esses dois juntos são maravilhosos, olha esse pão, como ele ainda é fofo, mesmo sendo com farinha integral e centeio. Gente, vocês têm que provar isso. Pega papel e caneta e depois do comercial vem comigo e no comercial eu vou comer isso aqui, tá bom? Voltamos com mais um Cozinha Amiga, pão de centeio e salmão curado, gravlax. Aliás, esse pão tem um nome super especial dinamarquês também, rugbrød. É difícil de falar, eu sei, né? Mas pão de centeio, gente, que é mais gostoso. E para você que, inclusive, quer comer um pão diferente, com uma textura diferente, com mais fibras, é um pão excelente. E esse salmão é super versátil, vocês vão adorar a receita. Então, papel e caneta na mão e vamos começar pelo nosso pão de centeio. Para a receita do pão de centeio, você vai precisar de 2 xícaras de farinha de centeio, 1 xícara de chá de farinha integral, 2 colheres de sopa de centeio em grãos, 2 colheres de sopa de semente de girassol, 2 colheres de sopa de linhaça, 1/4 de xícara de iogurte natural, 1/4 de xícara de creme de leite fresco, 1 colher de sopa de mel, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de fermento seco, e 1,5 xícaras de água morna. Aliás, gente, a receita mal começou. A gente nem começou direito essa receita e eu, inclusive, já vou dar uma dica preciosíssima para essa receita ficar ainda melhor. O ideal é você deixar os grãos de molho, os grãos que você vai usar, por pelo menos 6 horas em água, porque isso vai ficar com uma consistência muito boa no nosso pão. Inclusive, olha, aqui, ó, o nosso já ficou de molho, eu já deixei de molho de um dia para o outro, ó. Você vê que ele fica até meio empapado, ó, tá vendo? E ó, coploc, caiu. Mas é essa consistência que a gente precisa. Para quê? Porque o grão ele é muito duro. Se você deixa ele de molho, ele vai ficar mais macio e vai ser melhor de comer, tá bom? Fora que ele vai cozinhar melhor, ele vai assar melhor junto da massa. Então, vamos lá. Uma farinha de centeio. Eu vou pegar a farinha de centeio aqui. Se acha em vários armazéns, tá? Empórios. É fácil de achar. Farinha de trigo integral. Aliás, uma coisa muito interessante, pessoal. Tem várias pessoas que não usam farinha integral, farinha de trigo integral nessa receita. Então, se você não quiser comer farinha de trigo, você pode usar 100% de centeio, tá? A única coisa que vai mudar é o tempo de fermentação dessa massa. Tem que fermentar por mais tempo, porque a gente tem mais dificuldade de formação de glúten, desenvolvimento da massa. Mas não tem problema nenhum, você pode usar 100% de centeio, tá legal? Inclusive, como é uma massa que tem um desenvolvimento de glúten mais difícil por causa da farinha integral e do centeio, eu gosto de usar o que a gente chama de starter ou de iniciador, que ele ajuda a massa a se desenvolver mais rápido. Como é que eu faço isso? Eu uso creme de leite e iogurte, metade de cada um. Lá fora eles usam uma coisa que chama buttermilk, que é como se fosse um creme de leite muito concentrado, muito gorduroso. Aqui no Brasil a gente não acha isso, é meio difícil. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de substituir todas as receitas que eu vejo na internet, ou que eu pesquiso em alguns livros, ou que eu aprendo fora, eu coloco com metade da quantidade de iogurte e metade da quantidade de creme de leite fresco para a quantidade que a receita pedir de buttermilk. Então é uma coisa que você pode usar em casa também. Muitas vezes a gente está procurando na internet, vê umas receitas com coisas que a gente não conhece. Agora você já sabe, tem buttermilk, o que você pode fazer? Usa metade de iogurte, metade de creme de leite. Aliás, iogurte natural, viu? Senão vai ficar muito doce essa receita, hein, gente? Inclusive, se tiver morango, essas coisas, pelo amor de Deus, não. Então, ó, vamos misturar o nosso creme de leite. Vamos misturar nosso iogurte. Vamos misturar os nossos grãos. Tem gente que gosta de colocar muito grão.
Eu, particularmente, não sou muito fã, eu gosto de sentir bastante a textura do pão. Então eu coloco um pouco menos de grãos inteiros. E tem gente também que prefere o grão quebrado. Se você quiser usar algum grão quebrado, você pode bater no liquidificador rapidinho ou no processador, que ele vai ficar mais quebradiço e você pode utilizar. Vamos colocar o sal. Vamos colocar o mel. Eu gosto muito de mel silvestre ou de laranjeira, tá? Mas use o que você quiser. Aliás, se você quiser que ele não tenha um toque levemente adocicado, você pode usar também xarope de glucose, porque o efeito que a gente precisa é do açúcar em si, tá? Não do sabor. O fermento. Eu vou pegar a água morna que está aqui atrás. Eu não vou colocar a água inteira, tá? Eu vou colocar aos poucos. E cuidado, a água não pode estar tão quente. Se a água estiver quente, o que vai acontecer? Vai matar a levedura do fermento. A gente não quer que mate a levedura do fermento. Então, o que a gente faz até para ajudar? Eu misturo um pouquinho antes a farinha com os outros ingredientes. E aí eu vou colocando um pouquinho de água até dar o ponto. Essa é uma massa que ela não é muito úmida, tá, gente? Então a gente não precisa colocar toda a água de uma vez. É sempre bom a gente ter a água direitinho, mas não precisa colocar toda. Aliás, essa é uma massa que muita gente gosta de colocar vários grãos, várias coisas deliciosas no meio. Eu, inclusive, olha, trouxe várias coisas diferentes. Vou mostrar aqui para vocês. Eu trouxe semente de girassol, que aliás já estava até na nossa receita, que é essa aqui. Eu trouxe semente de chia, que também fica super gostoso. Eu trouxe a aveia em flocos. E eu trouxe semente de abóbora. Eu amo essa receita com semente de abóbora e com aveia. Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar essa aveia para botar só no final por cima, mas eu já vou colocar um pouquinho de semente de abóbora e vou colocar a semente de girassol. Se você tiver em casa, pode utilizar, tá? Se você quiser ser criativo, pode colocar outras. Aliás, faz o seguinte, se você fizer essa receita e colocar outros grãos, vai lá no Instagram do Cozinha Amiga, @cozinhaamiga, e mostra pra gente que eu quero ver como é que ficou o seu pão por dentro, tá legal? Ó, agora a gente vai misturando a receita. Você vê que ela fica bem quebradiça, ó, não fica com aquela textura do pão tradicional, né? A umidade dela é muito mais baixa, tá? Dessa massa. Então o que a gente tem que fazer para ficar boa? A gente tem que sovar bem para ficar com uma alta absorção da umidade que a gente já colocou na massa. Para mim ela já está numa textura boa de fazer a sova. Eu vou só tirar os ingredientes daqui para facilitar. E a gente joga na bancada, meio farinhento mesmo. Sandrinha, como é que você tá? Você sempre entra quando eu tô com a mão suja, né? É. Tudo bem? Boa tarde pra você. Ó, tudo bem. Agora a gente começa a sovar a nossa massa, tá? Como é uma massa mais pesada, eu gosto de sovar com as duas mãos. Então eu junto a massa e empurro com as duas mãos. E eu vou fazendo isso até eu sentir que a massa tá uniforme. Então a gente vai, ó, junta mesmo e vai empurrando. Olha como é que a massa ficou bonita. Vocês estão vendo que ela é mais quebradiça do que uma massa tradicional que a gente tem feito de pães aqui no programa. Então, ó, ela não tem aquela elasticidade que as outras massas têm, porque forma menos glúten mesmo. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que deixar essa massa crescer por muito tempo. Essa é a questão. Como a gente tem uma massa mais pesada, essa massa ela deveria descansar por 2 horas, tá? Lembrando que eu já dei essa dica aqui no programa. Se for deixar ela descansar, deixa dentro do forno, com a luz ligada e o forno apagado, é a melhor coisa na sua casa como lugar de deixar pão fermentar, tá legal? Eu vou colocar essa aqui numa tigelinha e a gente vai deixar ela fermentando, tá bom? Vamos pegar uma tigela? Sandrinha, você pega pra mim, por favor? Tigelinha. Obrigado. Pronto. Inclusive, a Sandrinha foi buscar pra mim, levou a massa que não estava fermentada e voltou agora com a massinha fermentada. Obrigado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar ela num molde, tá? Eu gosto de usar os moldes mais tradicionais mesmo, que são os moldes retangulares, meio quadradões, que nem esse pãozinho que está assado aí na nossa mesa, tá? Ou usar a panela de ferro para assar, que eu também acho muito bonita. Esse molde, inclusive, aqui tem uma história super especial. Foi o primeiro molde que eu comprei de pão para fazer. Primeiro molde que eu usei para testar pão de forma, pão de centeio na vida. Já tá todo baleadinho, tadinho, mas é o que eu uso até hoje, né? Tem história para contar, é velho de guerra, então a gente continua usando ele. Agora, usa o molde que você tiver em casa. Se tiver, inclusive, molde antiaderente, é melhor, porque esse aqui a gente tem que revestir com óleo e farinha, tá bom? Vamos pegar a nossa massa. A gente pega a massa, ó, e ela é quebradiça mesmo. Lembra que eu falei, ó? Olha como é que ela fica mais quebradiça, ó. Tá? É normal isso da massa, não estranhe. Não é aquela massa
super elástica, que a gente já fez no programa algumas vezes. E a gente vai moldar no fundo da nossa forma, tá? Claro, pense num tamanho de forma que fique ideal para você ter uma altura também de pão. E esse pão aqui, na verdade, ele vai ficar na altura que você quiser, de quanto de massa que você tiver. E também ele vai crescer mais, então não se preocupa, tá? Eu nunca gosto de deixar ele com a altura maior do que metade da forma, tá? Metade da forma é o ideal para você colocar na assadeira, tá? A assadeira que você quiser utilizar. Agora, essa assadeira, se você tiver com essa assadeira aqui, que não é antiaderente, se você tiver dificuldade de tirar o pão, o que você pode fazer é passar um pouquinho de óleo e farinha antes de colocar a massa. Aqui eu já tenho esse traquejo, eu pego o negócio, tiro da forma, dou umas pancadas na mesa, que nem minha avó me ensinou, então tá tudo fácil. Agora, se você quiser, um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha ajudam bastante nessa hora, tá bom? Essa aqui vai pro forno, tá? Já tem um assando no forno, porque ele vai pro forno por 1 hora e 15 minutos. É um pão super demorado, gente. Então, o nosso já está assando aqui, ó, numa outra forminha. Eu não vou pegar com a mão, porque eu não sou louco de queimar minha mão, tá? E enquanto o nosso está acabando de assar, eu vou lavar a mão, vou chamar os ingredientes desse salmão curado maravilhoso e a gente já vai para essa receita. Para o salmão curado, você vai precisar de um filé de salmão sem espinhas e com pele, uma beterraba, um maço de dill fresco, uma xícara de chá de sal, meia xícara de chá de açúcar. Gente, estamos aqui com a nossa poça de salmão, tá? Uma forma muito fácil de você saber se ainda tem espinho ou não é você passar o dedo nessas partes que tem as juntas dele aqui, ó. Tá vendo? Sempre passa o dedo, se você vai sentir se ele tem espinho ou não. O meu já dei uma limpadinha, na verdade mentira, gente, eu pedi pro peixeiro limpar, tá? E ó, ele tá sem nenhuma espinha. Mas se você quiser em casa ver, ó, é super fácil, só passar o dedinho que já dá pra ver se tá sem espinha ou não. Eu deixo a pele dele, mas obviamente sem escama, tá? Porque essa pele vai ajudar a proteger a carne do salmão. Vamos passar pra cá, pra nossa tábua. Lembrando sempre, né? Salmão é peixe, então a gente tem que tomar muito cuidado com temperatura. Sempre manter ele na geladeira, evitar ao máximo manipular ele em dias muito quentes ou ambientes muito quentes. E sempre que manipulou, já volta para a geladeira, tá? E de preferência usar tábuas limpas e que sejam só para peixes e frutos do mar. Isso é uma coisa muito importante para uma questão de higiene na sua casa, tá legal? Então não custa nada, tem uma tábua só para peixe, de preferência uma tábua só para carne e uma só para frango, beleza? Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar o filé em 2 pedaços iguais. Nesse caso, como a gente está usando um filé só, em vez de eu cortar ele em postas, eu vou cortar ele literalmente na metade, tá? Então, se eu tivesse 2 filés, o que eu faria? Usaria os 2 filés inteiros, porque eu vou fazer um sanduíche dele no final. Então, ele tem que ter o mesmo formato. Para isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aonde eu consigo dobrar depois, que nesse caso é na metade. Então, eu venho com uma faca e corto bem na metade o nosso salmão. Sempre fazendo força por causa da pele, que é um pouco mais grossa, né? Essa pontinha aqui eu vou tirar, essa pontinha não tem carne, é só a pele mais grossa, não preciso usar ela. E aí eu venho cortando até o final o nosso filé. Salmão, gente, também é uma coisa, é um bichinho que, enfim, tem que tomar cuidado com a procedência, tá? Muitas vezes a gente compra salmão por aí que não vem de uma boa procedência. Sempre é perguntar de onde ele veio, qual é a qualidade dele. É muito difícil achar salmão fresco, mas tentar comprar um salmão de boa qualidade, um salmão que veio de um fornecedor conhecido, é sempre importante, tá? Tem os 2 filés aqui. Como eu falei, no final eles vão fazer um sanduíche. Eu vou tirar eles um pouquinho da nossa tábua, porque agora eu vou pegar o dill. Eu vou pegar só as folhas do dill, tá? Eu não vou pegar o caule do dill. Como eu já manipulei o peixe aqui e o dill vai junto com o peixe, não tem problema nenhum eu cortar junto, tá? Senão, eu cortaria separado, claro. Então eu vou pegar mais um pouquinho de dill e eu vou picar esse dill. Eu vou picar bem fino mesmo, porque ele vai dar bastante sabor no salmão. Aliás, é uma erva muito gostosa de comer com peixe.
Então, sempre que você quiser em casa fazer um peixe com sabor diferente, fica uma dica para você. Use dill nas receitas. Então, a gente sempre faz aquele chumacinho, né, que eu já ensinei nos outros programas também, e corta bem fininho. Eu vou pegar esse dill e vou jogar por cima do salmão. Tá? O salmão curado, ou Gravlax, ele é um salmão que ele não é nem cru, nem assado, nem cozido. Ele é um salmão curado. O que é um curado? É uma carne que foi preservada, ela perdeu um pouco da umidade dela, então ela pode ser consumida in natura, ou seja, como a gente vai tirar ela do preparo, mas ela não passa pelo processo de cocção. Ela é cozida pelo sal, que vai estar presente na nossa carne. Eu vou pegar o sal. Eu não gosto de usar medida exata nessa receita, tá? Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar o sal e ir fazendo um montinho no meio do filé. Então eu vou pegando todo o sal, eu vou criando um montinho no meio do nosso filé. Tem gente que gosta de usar sal grosso. Eu particularmente não gosto. Por quê? O sal grosso, ele vai se liberando com o tempo. Ele vai se hidratando e se liberando, né, os sais dele com o tempo. O salmão é uma carne que ela é curada por muito pouco tempo. Eu já vou explicar para vocês por quanto tempo a gente vai deixar na geladeira. Então, se eu usar o sal grosso, o que vai acontecer? Talvez a cura não seja tão perfeita. Eu gosto de usar sal fino para curar. Nosso açúcar, eu vou colocar a mesma quantidade de açúcar por cima. Vocês estão vendo que eu estou colocando os dois montinhos, né, gente? Desculpa, dos dois filés, tá? E eu estou fazendo no meio. Por que eu estou fazendo no meio? Porque na hora que eu fizer um sanduíche deles, o sal vai distribuir sozinho. Então você não precisa se preocupar em colocar em todo o filé. Até porque se eu colocar na ponta, na hora que eu tentar fazer o sanduíche, vai virar uma bagunça. Maior do que normalmente já é. Tá bom? E aí vem com a beterraba. Essa beterraba é orgânica. Eu gosto de usar alimentos orgânicos. Eu sempre compro em distribuidores locais, então o preço não é caro. Agora, se você quiser usar o normal, já expliquei uma vez e explico de novo. Lembra de tirar a casca, porque a casca tem muitas toxinas se tiver sido um alimento que não é orgânico. Quando é orgânico, não precisa, porque não teve nada que contaminou a casca. É só lavar muito bem e você pode usar com a própria casca, tá bom? Agora eu só preciso do ralador, que a Sandrinha já aqui, ó. A Sandrinha, para variar, já está aqui para me ajudar. Obrigado, Sandrinha. A gente vai fazer o seguinte, ó, pega uma tigelinha para mim, por favor. Você quer? Aquela tigelinha dali, ó. Aqui. Isso. Se você quiser usar uma luva em casa, porque você vai ficar com a mão toda vermelha, pode usar. Eu não me preocupo com isso, eu vou fazer direto com a mão mesmo, tá? Vamos botar um pouquinho da beterraba por cima do nosso salmão. E no caso da beterraba, eu não coloco nos dois filés, tá, gente? Porque a beterraba já vai soltar muito suco, não precisa ser nos dois filés. Só vou ralar mais um pouquinho. Vocês viram que eu ralei grosso, né? Eu não preciso nem ralar fino, tá, gente? Não tem problema nenhum de ser ralado grosso como eu tô ralando. Ó, fiz o meu montinho. Olha que legal que fica. Fica até interessante, visualmente bonito, né? Aí o que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai tirar... Posso tirar essa faca aqui também, Sandrinha? Ó, a gente vai começar a fazer a lambança, gente. Meu programa sempre tem lambança, não tem o que fazer. Se não é com massa, é com pão. Se não é com pão, é com salmão. Então, tá tudo bem, já faz parte aqui do nosso programa. Ó, vamos pegar e vamos fazer um sanduíche. Eu encosto um no outro e viro eles para fazer esse sanduichinho, ó. Tá vendo só? Isso aqui vai ajudar o quê? Ao sal penetrar mais um no outro. Não, na verdade, isso não é obrigatório, isso é uma técnica para ajudar a gente a prensar, na verdade, os ingredientes que tem que entrar na carne. Isso ajuda porque cria peso gravitacional mesmo, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Sandrinha, estica para mim aqui, por favor, o nosso plástico filme. Não precisa, pode colocar, porque eu estava limpo só com beterraba. Beterraba já está sendo usada mesmo, não tem problema nenhum. Ó, vamos lá, ó. Eu vou pegar isso aqui, vou colocar aqui, no meio do nosso plástico filme, vou dobrar para facilitar, ó, e vou fazer um envelope com ele. Vou passar só mais uma vez e pronto, ele está enrolado direitinho no plástico filme. Tá vendo só? Esse plástico filme vai ajudar duas coisas, a fazer mais pressão no salmão e também a não fazer tanta sujeira. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que o salmão vai começar a soltar o líquido dele? E tem beterraba, que é vermelha. O que vai acontecer? Vai sujar tudo. Então o que a gente faz? Coloca
dentro de uma bandeja. Isso vai para a geladeira por 2 dias, tá bom? 2 dias a gente vai ficar com esse salmão na geladeira. O que eu gosto de fazer para ajudar a ficar ainda melhor? De 4 em 4 horas ou 6 em 6 horas, eu venho e viro o salmão. E aí, o que eu vou fazer? O que estava embaixo agora fica em cima, solto o líquido de cima, e o que estava em cima agora fica embaixo, soltando, sendo prensado e soltando mais líquido. Tá legal? Esse aqui vai para a geladeira, que eu vou colocar aqui. Daqui a 2 dias eu volto aqui no estúdio e tiro isso aqui. E eu vou tirar agora um que a gente já fez. Na verdade, gente, eu não vou tirar daqui a 2 dias, né? A gente sabe que daqui a pouco eu vou pegar e vou levar para casa, porque eu vou fazer em casa esse. Olha esse aqui, ó, que ficou 2 dias na geladeira. Que bonita a cor que ele fica. Olha isso aqui. Esse aqui eu fiz menorzinho, né, gente? Porque a gente não vai comer. Isso aqui dura pra caramba, tá? É legal de você ter em casa. Você pode até congelar se você quiser. E na geladeira ele dura 7 dias numa boa. Olha só. Esse excesso, o que a gente faz? Eu vou tirar o excesso dele. Eu vou lavar para tirar o excesso tanto de sal, açúcar e beterraba, tá? Só para tirar o excesso, é só um pouquinho de lavar. E ó, vamos colocar num pratinho. Já estava com a mão suja, né? Mas agora para voltar, vamos num pratinho, né, gente? Se você quiser, você pode dar um acabamento ainda mais bonito, que é jogar mais dill picado por cima. Que vai ficar bem interessante, vai ficar com um acabamento super bonito e com mais gosto de dill. Ó, como é que a gente costuma cortar esse salmão? Eu sempre tiro uma pontinha dele, porque eu corto ele inclinado, tá? Então a gente acaba perdendo uma pontinha dele mesmo, não tem o que fazer. Mentira, porque eu vou comer isso aqui depois. Olha como é que a coloração dele fica bonita. Ele fica com uma camada, fica com um batonzinho por fora, né? E aí a gente corta ele super fino, tá? Cuidado com as facas sempre, né? Sempre usar a faca bem afiada. E a gente não corta a pele vai ficando, tá? A pele não se come nesse salmão. Então, ó, eu vou tirando com cuidado, quase um sashimi aqui, ó. Tá vendo só? Olha que cor bonita. Ó, eu vou tirar ele da forma, tá? Vou tirar ele da forma aqui, ó. Vou pegar só um pratinho para facilitar a nossa vida. Ó. Olha que bonito que ele fica. É um pão super diferente. Vou, ó, cortar ele no meio aqui, ó, para poder cortar na tábua mais fácil. Olha por dentro a massa, como é que ele é, ó. Ele é fofo, tá vendo só? Ele é bem fofinho, mas ele tem mais fibra, né? É um pão mais fibroso. Vou servir como se serve bem na Dinamarca, no estilo dinamarquês mesmo, tá? Uma fatia desse pão. Ó, uma fatia do pão. Um pouquinho do salmão. Vou pegar 2 pratinhos aqui atrás. Ó. 2 pratinhos, um pão, o salmão, vamos colocar aqui, ó, 2 fatiazinhas bonitinhas de salmão por pessoa. E eu vou levar também uma coisa que eu fiz, que eu gosto muito de comer junto, mas eu vou levar para a mesa, que aí cada um coloca o que quiser. Eu gosto de comer com sour cream, com creme azedo. Vocês já aprenderam a fazer. Eu não vou dar receita aqui. Você vai lá no YouTube e você vai procurar para ver como é que faz, tá bom? Então, ó, olha que gostoso. Um pão diferente com um salmão super diferente. E agora eu vou chamar a nossa convidada para provar. E vocês já sabem, né? Se quiser participar, @Cozinha Amiga, Instagram, Facebook e Twitter. Vai lá e fala, Bruno, eu quero comer pão de centeio. Não, pão de centeio já era, porque já gravou. Então você espera e aí vem aqui comer o que tiver que sendo feito, que é pão, é massa, um monte de coisa maravilhosa. E hoje está aqui a Patrícia. Tudo bem? Muito prazer. Como é que você tá? Bem, e você? Maravilha. Gosta de salmão? Amo. Ufa, que bom. Já pensou se ela não gostasse? Fica à vontade, Patrícia. Licença. Ó, esse é um pão mais resistente, espero que você goste, tá? Sim. Você já comeu pão de centeio? Já. Já comeu? Já. Gostou? Gostei. Ah, então legal. Ó, vou botar aqui. Eu não sei se você gosta de sour cream ou não. Eu gosto porque é mais dinamarquês, então assim, eu acho que combina bem com a receita. Então, Sim. Vamos fazer assim, ó, você prova sem, eu provo com. Se você quiser, depois você prova mais. Tá bom. Vamos fazer isso? Pode. Então tá bom. Ó, sour cream a gente coloca junto aqui, ó, quem quiser. Lembrando, ó, já aprenderam a fazer. Se não sabe, vai no YouTube e vê a receita antiga. Então, ó,
Olha que bonitinho, fica super legal para você fazer em casa, né? Muito Vira até um legal. canapé, não fica, Patrícia? Sim, fica super Você fazer uma chique. festa em casa, sabe? chique. Faz uma torradinha para comer com esse salmão ou comer só com manteiga esse pãozinho. Vamos provar? Vamos. Fica à vontade. Com certeza. A minha convidada é super chique, comendo de garfo e faca. E eu como, pra variar, comendo com a mão. Né? É um ogro aqui, não tem o que fazer. Gostou, Patrícia? Amei. Você gosta de pão? Amo. Gosta? O salmão tá perfeito com esse dia, que eu adoro. Espero que quem esteja em casa também tenha gostado. A gente vai encerrar por aqui, porque a gente tem que comer isso aqui agora, né? Enfim, não vamos deixar isso aqui na Não mesa. vamos dispersar. Obrigado você que assistiu. Obrigado, Patrícia, por ter vindo. Obrigada. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.